Ano 845. Uma frota com cerca de 120 navios vikings surge do nevoeiro no rio Sena. Eles não estão ali para uma batalha de peito aberto. Eles sabem exatamente onde atacar, quando atacar e quem subornar. Diante do exército do rei Carlos o Calvo, eles fazem algo impensável segundo relatos. Eles enforcam prisioneiros em uma ilha, à vista de todos. Isso não foi um ato de fúria, foi uma mensagem. Uma mensagem calculada baseada em conhecimento prático, que dizia: nós sabemos o quanto vocês têm a perder. As séries de TV adoram mostrar o aço das espadas e a fúria dos guerreiros, mas a verdadeira arma, aquela que permitiu que um povo com menos gente e recursos subjugasse reinos inteiros, foi meio esquecida pela ficção. Essa é a história não só da força bruta, mas da informação, da guerra psicológica e da vantagem estratégica que transformou os vikings nos predadores mais eficientes da Europa. Antes da primeira espada sair da bainha, a guerra de verdade já tinha sido vencida no silêncio. Se você ainda acha que os vikings eram só bárbaros que saíam atacando tudo de forma cega, pense de novo. As incursões deles não eram aleatórias, eram cirúrgicas. E para um ataque ser cirúrgico, você precisa de um mapa, mas não um mapa de papel e tinta, um mapa de fraquezas políticas e humanas. A peça mais importante da sua máquina de guerra não era um machado, mas sim a informação. Os vikings eram, antes de tudo, comerciantes e exploradores. Suas rotas iam de Constantinopla até as Ilhas Britânicas, e cada comerciante, cada explorador, era um potencial coletor de informações. Eles não trocavam apenas peles e âmbar, eles coletavam dados, ouviam histórias em tavernas, observavam as rotinas, mapeavam a localização de mosteiros cheios de ouro e, o mais importante, identificavam reinos em pé de guerra. Um reino dividido por uma briga interna era o alvo perfeito. Eles sabiam que um inimigo que luta contra si mesmo não consegue lutar contra um invasor. Não era uma agência de inteligência, tipo a CIA. Era uma rede descentralizada, orgânica. Escravos que fugiam e buscavam refúgio com os nórdicos traziam conhecimento vital sobre as defesas de seus antigos mestres. Políticos exilados ofereciam segredos em troca de uma aliança. Até monges capturados que sabiam ler e escrever podiam ser forçados a revelar a localização de tesouros da igreja. Dificilmente o ataque ao mosteiro de Lindisfarne em 793, que marca o início da era viking, foi um acaso. Tudo indica que eles sabiam que era um centro de riqueza, isolado e mal defendido. Foi um alvo escolhido a dedo, um golpe calculado para maximizar o lucro e o impacto psicológico. Essa capacidade de transformar conhecimento em vantagem tática era a base do poder deles. Eles não precisavam ser o exército mais numeroso, precisavam ser os mais bem informados. E na maioria das vezes eles eram. A imagem do guerreiro viking babando de raiva é poderosa, mas é só metade da história. O que as séries raramente mostram é que essa fúria muitas vezes era puro teatro, uma tática de guerra psicológica refinada, feita para quebrar o inimigo antes mesmo da batalha começar. Vamos voltar ao cerco de Paris em 845. A execução em massa de prisioneiros não foi só crueldade, foi um teatro de terror. Cada corpo balançando ao vento era uma mensagem clara para os defensores da cidade e para o rei. Resistir é inútil e vai terminar em um sofrimento que vocês nem imaginam. O objetivo não era só matar, mas destruir a moral do inimigo, criar um medo tão profundo que a própria ideia de lutar se tornasse paralisante. Isso era parte do efeito do Strandberg, o ataque relâmpago na costa, que dependia da velocidade e do choque. Hoje a gente entende isso como uma resposta de pânico extremo. A parte racional do cérebro dos defensores simplesmente desligava. O pânico se espalhava mais rápido que fogo.
As histórias sobre a brutalidade viking viajavam na frente dos exércitos deles. Quando os navios eram avistados no horizonte, o terror já tinha chegado. Vilas inteiras eram abandonadas, exércitos se desfaziam antes do primeiro confronto. Alguns reis pagavam fortunas em tributos, o famoso Danegeld, não para lutar, mas só para fazer com que os vikings fossem embora. Essa reputação não era um acidente, era uma ferramenta de guerra. Eles cultivavam isso, entendiam que o medo era uma moeda tão valiosa quanto o ouro. Eles não guerreavam só contra exércitos, eles guerreavam contra a mente humana. E ao vencer essa guerra invisível, eles economizavam seus recursos mais preciosos, o tempo e a vida de seus guerreiros. Se você está começando a ver que a história viking é muito mais estratégica do que as lendas nos contam, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente está só começando a arranhar a superfície dos segredos que moldaram o mundo medieval. Nenhuma discussão sobre a estratégia viking estaria completa sem falar da maior obra de engenharia deles, o Longship. Esses navios não eram só barcos, eram a definição de uma vantagem que parecia quase injusta. Enquanto os reinos europeus construíram fortalezas para se defender de exércitos em terra, os vikings simplesmente davam a volta. O design do Longship era uma maravilha. Leve, rápido e com um casco de fundo chato, ele podia navegar tanto em mar aberto quanto em rios com menos de 1 metro de profundidade. Isso mudava completamente as regras da guerra. Nenhum lugar estava seguro. Cidades a centenas de quilômetros da costa que se achavam imunes a ataques marítimos, de repente se viram na linha de frente. Paris, Hamburgo e Sevilha foram vítimas dessa capacidade de penetração fluvial. Essa mobilidade permitia ataques relâmpagos que nenhum exército da época conseguia igualar. Eles apareciam do nada, atacavam e sumiam antes que uma resposta pudesse ser organizada. Essa tática de bater e correr não era covardia, era inteligência pura. Maximizava o dano ao inimigo enquanto minimizava o risco para eles. E o mais louco, os longships eram leves o suficiente para serem carregados por terra. Se um rio estivesse bloqueado, a tripulação simplesmente arrastava o navio sobre troncos. Relatos indicam que esse método foi usado na Rússia para alcançar o Mar Negro, conectando a Escandinávia a um dos maiores centros comerciais do mundo. Eles não eram limitados pela geografia, eles a dominavam. A combinação da sua rede de informações com a mobilidade do Longship era letal. Eles sabiam onde atacar informação e tinham o meio perfeito para chegar lá sem serem vistos o navio. Era uma estratégia de choque e pavor, apoiada por uma tecnologia que, para seu propósito, era incrivelmente eficaz. O Longship não carregava só guerreiros, carregava o próprio medo. A inteligência viking não se resumia a espionagem e psicologia. Ela aparecia no campo de batalha e na forma como eles liam o mundo. Eles eram mestres do engano e decifradores dos códigos da natureza. Uma tática bem esperta que eles usavam era a falsa retirada. No meio de uma batalha, uma unidade viking fingia fugir em pânico. O exército inimigo, muitas vezes menos disciplinado e ansioso por uma vitória fácil, quebrava sua formação para perseguir os fujões. Era uma armadilha. Assim que o inimigo estava desorganizado, os vikings se viravam e contra-atacavam. O que parecia uma derrota virava um massacre, e isso exigia uma disciplina de ferro e um entendimento profundo da psicologia do adversário. Mas os códigos que eles dominavam iam além da guerra. A navegação deles é um exemplo perfeito. Numa época sem bússola, eles cruzaram oceanos, chegando à Islândia, Groenlândia e até a América do Norte. Como? Lendo os códigos da natureza. Usavam o sol, as estrelas, a direção dos ventos, o comportamento das aves.
E existe uma teoria fascinante sobre o uso das pedras do Sol, cristais de calcita, que podiam ajudar a localizar o Sol mesmo em dias nublados. Não há prova definitiva, mas é uma hipótese incrível que mostra como eles buscavam soluções geniais. E quanto a códigos secretos, sim, eles tinham. O mais conhecido é o Jotun Vilur. Pesquisadores descobriram que essas runas eram usadas para jogos, aprendizado ou para deixar mensagens privadas. Mas isso nos mostra algo importante. A ideia de codificar informações, de brincar com a linguagem, fazia parte da cultura deles. O machado, a espada, o longship eram as ferramentas, mas a verdadeira arma viking, a fonte de seu poder, era a mente. Eles nos ensinaram que uma batalha é vencida antes do primeiro golpe, com o conhecimento do terreno e do inimigo. Eles provaram que mobilidade e surpresa são mais valiosas que muralhas de pedra. A imagem do bárbaro de elmo com chifres é um mito conveniente. A verdade é muito mais impressionante. Os vikings não eram apenas lobos do mar, eles eram os mestres do jogo. O verdadeiro segredo viking não estava na força dos braços, mas na sofisticação de suas mentes. Que outras histórias de táticas brilhantes da antiguidade você acha que merecem ser contadas? Deixa sua opinião aí nos comentários. No próximo episódio, nem espadas nem guerras. O verdadeiro fim do maior império. Descubra como uma epidemia devastadora mudou o curso da humanidade e apagou um império inteiro do mapa. Não perca, até o próximo vídeo.